E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai entrar num assunto fascinante. Sabe quando a gente pensa em linguagem e texto, muitas vezes a imagem que vem à cabeça são só palavras soltas numa página, não é verdade? Um simples aglomerado de frases. Mas, na verdade, a linguagem é uma arquitetura altamente estruturada, o negócio é super complexo. E nessa nossa explicação de hoje, a gente vai desmistificar exatamente como os textos são construídos. A ideia aqui é olhar além das palavras e entender os projetos, as fundações estruturais que sustentam absolutamente tudo que a gente lê, escreve e fala no nosso dia a dia. Bora lá? Para organizar a nossa jornada hoje, o roteiro é o seguinte. Primeiro, a verdade sobre o texto. Depois, os pilares da textualidade. Em seguida, narrar, descrever e expor. Logo após, instruir e convencer. E, para fechar com chave de ouro, gêneros textuais na prática. Começando então com a parte 1, a verdade sobre o texto. É muito comum que, sempre que alguém fala em texto, a primeira coisa que vem à mente seja aquele bloco denso de palavras, talvez num livro gigante, tipo um clássico da literatura, certo? Mas será que é só isso? O que de fato define um texto nas suas mais variadas formas? A verdade, pessoal, é que tamanho definitivamente não é documento quando o assunto é comunicação. Imaginem uma receita culinária. Não dá para simplesmente jogar farinha, ovo e açúcar de qualquer jeito numa forma e esperar que saia um bolo incrível, não é mesmo? A mesma coisa acontece com a linguagem. Não é amontoando ingredientes que se faz uma receita e definitivamente não é apenas superpondo frases que a gente constrói um texto. Essa metáfora é simplesmente perfeita. Um texto não brota de uma inspiração mágica e não é um amontoado de ideias desconexas. Para que essas palavras cruas se transformem num texto que faça sentido, elas precisam ter um propósito comunicativo e, claro, estrutura. Elas têm que estar amarradinhas e conectadas ao mundo ao nosso redor. E isso nos leva à seção 2, os pilares da textualidade. Aqui a gente encontra os fatores cruciais, as vigas de sustentação que envolvem quem escreve e quem lê. A gente tem a coerência, que é a responsável pelo sentido lógico da coisa toda. Pensem bem, se não faz sentido, não funciona. A coesão é o que dá unidade, sabe? Aqueles elementos de ligação que colam uma ideia na outra, como o cimento dos tijolos. A intencionalidade é o objetivo claro por trás daquela mensagem e a intertextualidade, que é um negócio fascinante, porque mostra como um texto sempre de alguma forma dialoga com o conhecimento prévio que a gente já tem sobre outros textos que vieram antes. É tudo interligado. Mas a obra não para por aí não. Além dessa base, tem mais 3 fatores que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. A informatividade, que dita que o texto tem que se adaptar ao nível de informação de quem está lendo. Se usar termos complexos demais ou simples demais, a fluência vai para o espaço. Temos a aceitabilidade, que é o outro lado da moeda, é a disposição de quem lê em aceitar ou rejeitar a mensagem. E, por fim, a situacionalidade, que é basicamente a adequação do texto ao contexto e ao momento em que ele está sendo produzido e lido. Sem todos esses pilares funcionando juntos, o nosso projeto arquitetônico desmorona rapidinho. Passando agora para a seção 3, narrar, descrever e expor. O ponto central aqui é o seguinte: a forma como um texto é construído, lá na teoria, pertence ao que chamamos de tipos textuais, ou sequências textuais. E olha que curioso, ao contrário do que muita gente imagina, existe um número estritamente limitado e reduzido desses tipos. Eles são os esquemas básicos, as verdadeiras plantas teóricas que servem de base para toda e qualquer necessidade de comunicação que a gente tenha. Vamos mergulhar no primeiro deles. O primeiro tipo, e talvez o mais instintivo de todos, é a narração. A gente aprende a narrar desde criancinha. A narração é a criação de um universo. Ela precisa de personagens, de um tempo determinado e de um espaço físico. E a estrutura dela é clássica, inconfundível. Ela avança através de uma apresentação inicial, aí a coisa esquenta com uma complicação, atinge aquele clímax que prende a atenção e no final entrega um desfecho. Para ancorar essa ideia, imaginem só um exemplo fantástico de uma adaptação moderna feita pelo escritor Luiz Fernando Veríssimo. Ele conta a história de uma princesa super linda, independente, com autoestima lá no teto. Aí aparece um sapo com aquela velha história, diz que foi amaldiçoado e que se ela der um beijo nele, ele vira príncipe, eles se casam e ela vai passar o resto da vida cozinhando e lavando a roupa dele num castelo. E o clímax e desfecho dessa história? Naquela mesma noite, degustando pernas de rã com um belo vinho branco, a princesa pensa: eu, hein? Nem morta. É ou não é a estrutura narrativa clássica operando de um jeito hilário e perfeito? O nosso segundo esquema teórico é a descrição. Olha, se a narração é um filme que avança no tempo,
A descrição é como dar um pause para pintar um quadro usando palavras. O foco aqui é um lugar, um objeto, uma pessoa. E ela pode ser objetiva, focada diretamente na realidade pura e simples, ou subjetiva, quando foca nas sensações de quem está escrevendo. Lembram daquela anedota do professor descrita pelo autor Lourenço de Aféria? Um professor tão exausto que entrava na sala com a gravata amarrada na cintura como se fosse um cinto, o guarda-pó todo sujo e a camisa saindo da calça. Percebem como esses mínimos detalhes criam uma imagem super vívida e forte na nossa cabeça? Pois é, isso é descrever. Já o terceiro tipo é a exposição. A gente esbarra nela o tempo todo, principalmente no meio jornalístico. A regra de ouro da exposição é clara: zero opinião do autor. O objetivo é única e exclusivamente analisar e apresentar fatos de uma maneira direta e totalmente impessoal. Se rolar qualquer posicionamento pessoal, pronto, deixou de ser exposição. Para colocar isso em perspectiva, temos aqui um dado contundente do Instituto Nacional do Câncer. O câncer de pele responde por 33% de todos os diagnósticos dessa patologia no Brasil. Sem achismos, sem rodeios. É informação pura e super objetiva. Avançando, vamos para a nossa seção 4, instruir e convencer. O quarto tipo textual é a injunção, um nome meio técnico, mas que na prática lida com comandos. É basicamente dizer a alguém o que deve ser feito. E tem uma diferença crucial aqui. Imaginem um manual de um liquidificador, que representa a injunção instrucional. Ele só aconselha e orienta, sabe? Pressione o botão, coloque os ingredientes. Agora pensem numa receita médica. Ela é a injunção prescritiva. A receita não está ali só para dar uma sugestão bacana. Ela ordena. Ela impõe uma dosagem exata e um horário rígido que quem é paciente precisa seguir à risca. E aí chegamos ao quinto e último tipo textual, a argumentação. Se lá na exposição o autor tinha que ser um fantasma invisível, aqui na argumentação a história é outra. O objetivo principal é entrar em campo e defender uma opinião. A gente usa um encadeamento super lógico de ideias, tudo organizadinho em introdução, desenvolvimento e conclusão, com um único propósito: convencer quem está do outro lado lendo. É a planta arquitetônica mais famosa nas escolas, nas universidades e nos artigos científicos, onde as ideias são realmente postas à prova. E agora, o nosso gran finale. Seção 5, gêneros textuais na prática. Tá? Depois de ver toda essa base teórica, o que são exatamente os gêneros textuais? De forma bem simples, eles são a materialização da comunicação na prática. Se os tipos textuais são os esqueletos, as plantas baixas ocultas, os gêneros são os prédios prontos, os textos que a gente encontra andando por aí no dia a dia. Eles são formatos concretos e reais, moldados pelas infinitas necessidades sociais, históricas e comunicativas que nós humanos fomos criando. Sem eles, seria praticamente impossível organizar nossa fala e a nossa escrita rotineira. Para garantir que a diferença fique cristalina, vamos colocar um do lado do outro. De um lado, temos o tipo textual. A natureza dele é ser uma construção teórica. E a quantidade? Absolutamente limitada. Lembram? São só aqueles 5 essenciais que a gente acabou de ver. Do outro lado, a gente tem o gênero textual, que é a materialização prática de tudo isso. E a quantidade é literalmente ilimitada. Os tipos são a narração e a descrição. Já os gêneros são a carta, o romance, a notícia, o manual de instruções. É uma base teórica super restrita, sustentando uma infinidade de possibilidades de comunicação no mundo real. E essa lista de gêneros não tem fim mesmo e está sempre em constante evolução. É só reparar nas situações do nosso dia a dia. O cardápio da lanchonete, o currículo para tentar uma vaga, uma daquelas velhas fábulas infantis, um bate-papo informal no aplicativo de celular, um edital, o pacote completo. E o mais fascinante é que um único gênero pode misturar vários tipos textuais lá dentro. Uma fábula, por exemplo, não é feita só de narração. Ela pode trazer a descrição riquíssima de um bosque, um momento de injunção quando um personagem dá uma ordem para outro e um tom super argumentativo na hora da lição de moral lá no final. É uma combinação incrível. Bom, para fechar nossa análise, fica um desafio provocativo para a gente aplicar o que vimos hoje. Quando a próxima notificação apitar no smartphone e aquela mensagem chegar para ser respondida, vamos fazer uma pausa de 1 segundo e pensar: de qual gênero textual a gente está participando agora mesmo? E por baixo dessa interface supermoderna, quais tipos textuais estão operando nos bastidores? É uma narração de como foi o dia? Uma descrição minuciosa de um lugar bacana? Ou uma argumentação ferrenha sobre qual filme assistir? A arquitetura da linguagem está sempre aí, trabalhando a todo vapor. Vale muito a pena ficar de olho nela. Um grande abraço e continuem sempre explorando.